Aquieta minha alma. Uma viagem interior. Aquieta minha alma. Uma viagem interior. Escrito por Leonette Smith. Todos os direitos reservados. Imagem. Gurué, Zambésia, Moçambique. Agradecimentos. Agradeço a minha mãe por tantas coisas que me ensinou sem palavras. Só depois que ela partiu, é que eu entendi. Dedicatória. Dedico este livro a todos os que, como eu, procuram falar a sua alma e gastam tempo a descobrir essa linguagem singular, pessoal e individualmente personalizada por cada um de nós. Imagem. Kizega Chelyabinskaya Oblast, Rússia. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. O salmista. Índice. Página 11. Introdução. Página 15. Capítulo 1. Conhecer a linguagem das emoções. Página 31. Capítulo 2. Perdão, ferramenta de libertação. Página 48. Capítulo 3. Quando Deus não ouve. Página 59. Capítulo 4. Fazendo as pazes comigo. Página 72. Capítulo 5. Abrir o entendimento. Página 89. Capítulo 6. Em paz com a sua alma. Página 97. Referências bibliográficas. Imagem. Espinho, Portugal. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Rei Davi. Página 11. Introdução. Não foi só por causa dos outros a quem dei colo, ouvidos e atenção, como professora e como psicóloga, que resolvi escrever este livro. Durante várias décadas lecionando música e arte, descobri que a história de vida das pessoas traz por detrás da dor e do sofrimento motivos escondidos, que resultam em estados emocionais. Há um mundo interior que precisa ser descoberto e desbravado por cada um. A alma. A nossa alma. Escrevi também por causa dos meus dilemas, das minhas inquietações e da necessidade de me conhecer e de saber como me organizar e reinventar a minha vida, depois de tantas frustrações vividas e perguntas sem resposta. Escrevi, por ter passado momentos de tristeza e decepção, perdas por separação e divórcio, e por um sentimento de abandono tão grande que exigiu de mim um luto, semelhante ao luto pela morte da minha mãe. Tive inspiração em excesso para escrever este livro quando o meu mundo ruiu completamente. Tempos passados e a vida resignificada, só com as feridas agora saradas é que me senti alentada para abrir o meu coração e partilhar toda a minha aprendizagem. Parecia que Deus se tinha esquecido de mim. Mesmo que eu tentasse processar, não conseguia. Tinha a sensação de que a minha fé não era suficiente, quando eu mais precisei dela. Não sabia o que fazer com os buracos da alma. Pouco ou nada sabemos acerca dela. Nós, os psicólogos, trabalhamos com a tal da psique que é a mente, a alma, cuidamos da saúde mental, essa ciência que trata dos estados e processos mentais. E trata do comportamento humano, com todas as influências do ambiente físico, social e geracional. No entanto, não curamos ninguém. É frequente encontrarmos no dia a dia pessoas ansiosas, depressivas, sem motivo para viver. Alguns buscam a solução no suicídio, ou noutras formas doentias de acabar com a vida. Ainda que a indústria farmacêutica nos faça acreditar que os ansiolíticos e antidepressivos podem oferecer qualidade de vida ou aliviar a dor da alma, o certo é que a cada dia ela adoece mais, e por vezes nem o sabemos. Aquieta minha alma é uma viagem ao autoconhecimento, quanto mais não seja, para nos redescobrirmos nas nossas forças e nas fraquezas, nas alegrias e nas tristezas, nas conquistas e nas derrotas, diante da mania saudável que temos de renascer, mesmo que seja das cinzas. Como disse Stephen Hawking, enquanto há vida, há esperança. Temos que procurar qualidade de vida, dentro do nosso próprio contexto familiar, ambiental e pessoal. Nós somos o resultado daquilo que agregamos ao longo da nossa própria história. Não obstante, Deus deu-nos sabedoria para nos redescobrirmos a cada estação de vida. E se nos permitirmos sair da zona de conforto, em busca de alternativas e novas perspectivas, alcançaremos um cotidiano progressivamente melhor. Que este livro possa auxiliar a descobrir a sua narrativa, a conhecer a sua alma e a conversar com ela. Do meu coração para o seu coração, e com fotos que marcaram lugares por onde andei, com carinho. Por Leonette Smith. Página 14. Imagem. Doca da Marinha, Santa Apolônia, Lisboa. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Carta aos Hebreus. Página 15. Capítulo 1. Conhecer a linguagem das emoções. A jornada da aprendizagem começa logo que nascemos. O bebê humano nasce sem nada saber e começa a aprender imediatamente.
Aprende a comer, a andar, a reconhecer pessoas, a vestir-se, a ler e a escrever. Mas, infelizmente, não aprende a reconhecer e compreender emoções e sentimentos. Quando uma criança chora, de imediato alguém procura suprir a sua necessidade. Se lhe fazem alguma graça, é estimulado a rir. Se faz uma birra, é repreendido. Estes exemplos demonstram que nos é fornecida uma resposta externa aos desejos e sentimentos de sobrevivência mais primitivos. É compreensível que nos primeiros estágios da infância seja assim, mas à medida que se dá o crescimento, deveriam ensinar-nos a identificar e nomear os nossos sentimentos e ajudarem-nos a verbalizar o que sentimos e como lidarmos com cada emoção. Mas quem deveria fazê-lo se ninguém aprendeu? Não viemos com um manual de instruções e os nossos pais fizeram o melhor que sabiam, à semelhança do que viram os seus pais fazerem. A tal da educação que recebemos nos ensina a termos boas maneiras, a respeitarmos o outro, dentro de padrões pré-estabelecidos, e a sermos pessoas de bem. Mas qual bem? Como estar bem com o outro, se ainda não aprendemos a estar bem conosco próprios? Não aprendemos a verbalizar como nos sentimos quando somos confrontados com as inquietudes da vida. Quando as coisas não nos correm como gostaríamos, quando parece que o que planeamos não se realizou. Muito antes de respostas externas, deveríamos primeiro descobrir as respostas internas. O nosso eu que é visto de fora é resultado de um eu invisível que existe no âmago de nós. É necessário que seja reconhecido e compreendido por nós mesmos. Quando falamos do eu como pessoa, aprendemos a focar-nos no nosso corpo e a cuidarmos dele. Cuidamos da higiene pessoal, do tipo de alimentação, aperfeiçoamos o gosto e o estilo individual e por aí afora, coisas externas que se podem ver. Mas sabemos que não somos somente um corpo. Somos muito mais do que o meramente físico. Somos o que não se vê. Somos alma e somos espírito. Sobre o espírito humano, precisaríamos de outro livro para o descrevermos, pois essa é a parte de nós que nos conecta com o mundo espiritual, de maneira vertical. Nós, Deus e todo o reino espiritual. Com a alma, conectamo-nos com algo que também é invisível, e que envolve toda a nossa maneira de ser e de como nos relacionamos com as outras pessoas. Na alma, a conexão é horizontal, somos nós e os outros à nossa volta. Algumas referências bíblicas esclarecem essa diferença e deixam bem claro que a alma e o espírito são duas partes distintas do nosso ser. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses que o próprio Deus de paz os santifique completamente, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês, irmãos, sejam preservados irrepreensíveis e sãos em todos os sentidos durante a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nota 1. Bíblia Sagrada, Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Como vemos, ele fala das três partes: o espírito, a alma e o corpo. O livro dos Hebreus, numa referência à palavra de Deus como espada, mostra-nos que ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nota 2. Bíblia Sagrada, Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. De acordo com esta afirmação, entendemos que existe esta divisão no ser humano, de corpo, alma e espírito. O corpo, que é a parte visível da pessoa, é influenciado pela sua alma ao refletir emoções e sentimentos. A alma influencia o corpo e também tem ligação com o espírito. Decidi então escrever este livro, por considerar deveras essencial conhecermos essa alma que traz consigo todas as informações geracionais, naturais e as que agregamos durante a vida e nos fazem ser quem somos. Daniel Goleman, psicólogo e jornalista científico americano, impactou o mundo, na década de 90, com o conceito de inteligência emocional. Resumidamente, a inteligência emocional afirma que uma pessoa emocionalmente inteligente é aquela que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Certamente ele referia-se à alma, onde estão as emoções. Então precisamos entender o que são emoções. Afinal, o que sentimos, são sentimentos ou emoções? Basicamente e a grosso modo gostaria de vos mostrar a diferença entre emoções e sentimentos. Emoções são um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais, isto é, a nossa própria história. Aquilo que ninguém sabe nem vê, mas que foi vivido por nós, manifesta-se em emoções visíveis, quando o cérebro recebe um estímulo externo.
Os sentimentos, por sua vez, são respostas a essas emoções e dizem respeito à maneira como uma pessoa se sente diante das mesmas. Podemos então dizer que as emoções despertam os sentimentos. Antônio Damasio, neurocientista português, afirma que a emoção é um programa de ações que surgem mediante estímulos externos e que geram reações diferentes em cada pessoa. Nota 3. Antônio Rosa Damasio, 1944, é um neurologista e neurocientista português que trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas. Docente de neurociências na Universidade do Sul da Califórnia, já foi reconhecido com vários prêmios nacionais e internacionais e autor de vários best-sellers. Ninguém age de igual forma diante do que acontece na sua vida pessoal. A forma como reagimos provém do resultado das emoções que nascem conosco e daquilo que vamos aprendendo e acrescentando no decorrer da vida. A própria origem latina do nome emoções, movere, fala movimento. Um movimento que se faz de dentro para fora, podendo ser verbal ou não verbal. A particularidade das emoções é que elas nascem conosco. Sim, quando nascemos trazemos no nosso cérebro uma espécie de kit de sobrevivência emocional com emoções primárias tais como o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, a surpresa e a aversão, que podemos chamar de nojo. Antônio Damasio refere que tais emoções são inatas e primárias, mas ainda acrescenta mais dois tipos de emoções, que são aprendidas ao longo da vida, tais como a vergonha, o ciúme, a culpa, o orgulho, entre outras. A terceira classe de emoções seriam os estados de ânimo, como bem-estar e mal-estar, sentir-se satisfeito ou insatisfeito, animado ou desanimado e assim por diante. Conhecer e aprender esta linguagem é uma tarefa pessoal. Como podemos aquietar a alma se não a conhecemos, sendo que essa linguagem emocional está na alma? Uma mãe consegue aquietar o seu bebê porque entende as suas necessidades e lhe dá colo e carinho para que ele se sinta bem, consegue dar resposta às suas inquietações emocionais. Aquietar a alma é dar uma resposta interna às inquietudes que acontecem do lado de fora e nos incomodam do lado de dentro. Talvez devêssemos aprender com o rei Davi a falar com a alma. No relato da Bíblia sobre o rei Davi, encontramos uma história de resiliência, desde a rejeição da sua família biológica passando pela perseguição de Saul, o seu predecessor, até o trono, com uma família disfuncional, com mulheres e filhos que lhe trouxeram obstáculos, infortúnios e desgostos como rebelião, adultério, assassinato, abuso entre irmãos e guerras com inimigos. Davi tinha tudo para ser a pessoa improvável, a que nasceu para não dar certo. Mas lemos na Bíblia que ele conversava com a sua alma. Ele dizia: "Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Nota 4. Bíblia Sagrada, Livro de Salmos, capítulo 42, versículo 5. No clássico Salmo 23, bem conhecido como Salmo do Pastor, escrito pelo rei Davi, que tinha sido pastor de ovelhas, encontramos trechos que nos fazem entender o estreito relacionamento que ele tinha com Deus, quando fala: "Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça." Nota 5. Bíblia Sagrada, Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 3. Ele conhecia a sua alma e descreveu nesse salmo a permissão que dava a Deus para intervir nas suas dores e tristezas. Ele também afirmou que a vara e o cajado consolam. Encontramos aqui uma linguagem muito almática, isto é, a expressividade de alguém que toma decisões através dos sentidos da alma e que dá importância aos desejos, às emoções e à vontade própria. Davi conhecia bem a sua alma e conversava com ela. Falar com a alma é dar-lhe vida própria, como se fosse um alter ego dentro de nós. Falar ao medo, falar à tristeza, aprender a controlar a raiva ou outras emoções produzidas pela alma. Como em qualquer conversa existe a necessidade de alguém que fala e de outro que escuta, para dialogarem entre ambas as partes, para interagirem, conseguirem um diálogo e um entendimento necessário. A raiva e a mágoa, os quais acredito serem sentimentos tóxicos, trazem problemas sérios. São como uma droga que produz efeitos maléficos se não for tratada. Quando falamos em raiva, pensamos logo, ela tem que ser banida, mas quando nos acontecem situações que nos suscitam essa raiva, como por exemplo, alguém a quem tenha sido roubado um objeto de valor, ou um governo que causa danos irreparáveis à sociedade como consequência da sua má gestão, ou uma discussão entre a família, ficamos sem saber como agir ou resolver a questão, a raiva acontece dentro de nós de maneira que não conseguimos controlá-la. Fica o peso de um sentimento amarrotado dentro de nós que arde no peito.
O apóstolo Paulo sabiamente adverte numa das suas cartas: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nota 6. Bíblia Sagrada, Carta aos Efésios capítulo 4, versículo 26. Sempre me incomodou esta dualidade, irar e pecar. Então, quer dizer que posso irar-me, ou seja, posso zangar-me sem pecar? Descobri que sim. Posso irar-me, posso zangar-me, posso gritar, posso chorar, posso indignar-me, posso. Eu posso. Só não posso guardar a raiva dentro de mim. Caso contrário, eu peco. E pecar, nada mais nada menos é o que me faz distanciar da essência que é Deus em mim. Usando a analogia do apóstolo Paulo, ao referir o período de um dia inteiro. Quando deixo o dia acabar e não me organizo internamente as minhas emoções e os meus sentimentos, eu sou levado a pecar e me distancio de Deus. Relações mal resolvidas trazem problemas e minam o nosso equilíbrio horizontal, isto é, os relacionamentos entre as pessoas ficam quebrados. Consequentemente, o equilíbrio vertical, que é o relacionamento com Deus, também é interrompido. Então, até posso irar-me, mas tenho que resolver a situação. Esta ordem, não se ponha o sol sobre a vossa ira, tem outra vertente. Expresso externamente a raiva até o momento que digo: chega, basta. Tenho que colocar um limite na raiva. Não preciso nem devo alimentar-me da ira. Refiro-me à situação que durou o dia inteiro. Falo aqui do tempo no sentido figurado, pois muitas vezes carregamos situações por tempos longos. Quando o sol se põe, é o momento de se despedir da raiva, da zanga e da ira. É necessário aprender a usar ferramentas internas no sentido de lidar com esses conteúdos de emoções e sentimentos tóxicos que, se não forem eliminados, levam-nos a pecar e fazem-nos mal. A função de um psicólogo é muitas vezes permitir apenas que a pessoa verbalize a sua raiva, a sua dor, o seu descontentamento ou a sua indignação, e depois mediar a pessoa para se livrar disso emocionalmente e não se nutrir desses sentimentos tóxicos. Perceba que em momento algum eu falei em esquecer o sentimento, ou minimizar ou relativizar o acontecido. Como dizemos muitas vezes, deixa para lá, esquece isso, não ligues. Não faça isso. Não deixe para lá. Aprenda a lidar, enfrentar e tratar as situações o mais rápido possível. Não procrastine. O que não é resolvido a tempo, regressa mais tarde. Não mascare, nem esconda suas dores. Trate-as atempadamente. A dor que se acomoda no corpo com o sentimento de raiva, ira e zanga, tem que ser exorcizada. Não é um demônio, mas é uma emoção negativa tóxica, que pode trazer danos físicos e até doenças psicossomáticas. Nota 7. As doenças psicossomáticas são doenças da mente que manifestam sintomas físicos, contudo, têm causas psicológicas. Permita-me contar um pouco da minha vida, como venci a raiva numa situação de dor violenta e de sentimentos e emoções tóxicas, que me acompanharam por muitos anos na minha vida, até que o sol se pôs. O momento do pôr do sol é a consequência natural de um dia. É preciso atentar, e não ignorar, o que nos acontece, para que consigamos encerrar o dia. Muitas vezes insistimos em manter o sentimento aceso, por orgulho ou por razão, e não nos apercebemos que não é o outro que sofre, somos nós. Porque o dia acabou e estamos a reagir como se ainda o sol estivesse a brilhar, ou seja, como se o acontecido estivesse no estado presente, quando ele já faz parte de um passado, por vezes distante. Quando meu marido se separou de mim, confesso que no meio da dor agonizante, desejei a sua morte. Guardava uma lista de razões que alimentavam o desgosto e me convenciam de que ele tinha errado excessivamente, e que não tinha o direito de ter feito o que fez. Vivi momentos de sofrimento atroz e decepção insuportável. Na altura lidava com cristãos que, na sua indouta boa vontade, propunham-se a orar por mim, levando-me a acreditar que Deus me iria ajudar. Mas Deus não me ajudou. Não como me diziam. Os meus sentimentos maltratavam-me de tal maneira que eu estava mal, muito mal. Procurei ajuda terapêutica, mas não me conseguia expressar. Na minha história de vida, nunca aprendi a verbalizar o que sentia. Não me ensinaram a falar as palavras: não gosto e não quero, respeite os meus sentimentos, ou eu me amo, e tantas outras que nos valorizam como pessoas. Era tida como boazinha, obediente, e as pessoas olhavam para mim com pena e diziam: como é que ele pôde? Ela é tão temente a Deus, é uma mulher forte, é guerreira, ela vai conseguir superar. Mas a minha alma estava doente, estava triste, estava magoada, e eu não superava nada. E como sempre, na minha maneira de ser e agir, refugiei-me noutras coisas.
Estudei, fiz trabalhos científicos, fiz obras de arte, viajei, compus canções, criei, mas não curei a minha dor. Mascarei-me para dizer que estava bem, porque foi assim que aprendi a vencer as minhas desilusões. Mas nada estava bem por dentro. As pessoas elogiavam-me pelos meus feitos, contudo, a dor continuava na minha alma. A solidão começou a ser minha companhia. Não que eu fosse má companhia para as pessoas, pois eu sabia me comportar, mas eu preferia estar sozinha e alimentar-me do meu lamento. O meu dia foi longo, muito longo. Vários anos. Até que eu resolvi fazer do meu dia o final do dia, e acabar com a minha ira, acabar com a minha dor. Quando decidimos por fim a determinadas situações, até Deus e todo o universo colabora e nos ajudam, é necessário aprender a libertar aquilo que nos prende. Às vezes o que nos prende é a nossa razão. A nossa vitimização, o querer estar sempre certo, como se isso nos levasse a algum lugar. Ter razão não significa ter paz. O meu pôr do sol, simplesmente aconteceu. Parece que eu tinha vivido para chegar àquele momento, como se fosse a consequência natural de um fim de dia. Foi um dia revelador para mim. Deus levou-me a uma situação em que uma pessoa me abordou na rua. O estado dela era deprimente e de imediato, veio-me à mente a figura do meu marido. Não cabe aqui justificar como ou porquê da razão dessa associação, porque não tenho o direito de expor ninguém, e não estou a falar dele, mas de mim. Naquele momento entendi que tinha duas opções: olhar para a pessoa com compaixão e ajudá-la, ou virar-lhe as costas e ignorá-la. Quase que como sem escolha, decidi interiormente não ignorar a situação. Lancei-lhe o meu olhar repleto de raiva e deixei sair apenas duas palavras: vai-te embora. Eu não quero nem olhar para ti, pensei. Não importa quem és, mas não és um problema meu. Segue o seu caminho que eu sigo o meu. Sê feliz como quiseres que eu serei feliz comigo. Situações deste tipo não são um padrão. Cada pessoa vive a sua experiência. Esta foi a minha. Algo rompeu dentro de mim e eu associei-o à minha história. Afastei-me e chorei. Chorei. Mas pela primeira vez não foi de raiva, chorei por mim. Pelo tempo que perdi querendo mudar situações que eu não controlava. Chorei por uma vida perdida, à espera de alguém que nunca me amara. Chorei pela espera de mudanças impossíveis que não dependiam de Deus. Nem apenas de mim, mas dependiam de um conjunto de acordos internos feitos por duas pessoas que se tinham proposto envelhecer juntas, mas que só eu queria e o outro não queria. Descobri nesse dia que as pessoas são livres para fazerem o que querem e não nos cabe julgar as suas decisões. A minha opção foi libertar-me de sentimentos de dor que me amarravam a alma. Descobri que na minha lista de erros daquele que fora meu marido, havia também uma outra lista com os meus erros, com os quais eu não soube lidar e que eu não queria ver. Nunca coloquei limites em mim própria e por isso permiti que essas dores invadissem os meus marcos que eu nem sabia que existiam. Como poderia lidar com o outro se eu não sabia lidar comigo? Naquele dia, deixei o sol se pôr sobre a ira que já durava há anos. Não somos responsáveis por ninguém. Somos responsáveis por nós. Como demorei para compreender isso. Mas o dia chegou, e o sol se pôs, e minha dor foi-se embora. Aprendi que posso tomar o controle das minhas emoções, quando resolvo e enfrento o que me faz mal. Quando tiro a culpa do outro e me autoanaliso, e quando decido aprender com o que aconteceu e não procuro culpados para justificar resultados negativos. Agora tenho aprendido a falar à minha alma e a dizer: aquieta-te, minha alma, vamos encontrar uma saída, afinal nada é o fim. Sempre haverá saídas que nos satisfarão. É claro que, como cristã que sou, e acredito na intervenção de Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Sei que foi Ele que proporcionou aquele encontro com aquela pessoa na rua. Jamais saberei quem é, mas serviu para me libertar de um passado de 21 anos ao qual eu estava aprisionada. O meu dia foi muito longo, durou 21 anos, mas trouxe-me uma nova aprendizagem para lidar com as minhas emoções. Hoje sei dizer não. Não quero, não gosto, e respeito o que sinto, para que os prejuízos emocionais possam ser minimizados. Não preciso agradar ao outro e desagradar-me a mim. Não preciso estar com quem não quer crescer, nem andar comigo. Eu não preciso viver com quem não quer viver o que eu vivo. Não preciso anular-me para ser aceita. Aprendi a libertar-me da raiva e da tristeza, verbalizando e conversando com a minha alma. É claro que antes daquele dia libertador, como a dor me incomodava, procurei alternativas para aliviar os sentimentos e a raiva da minha situação, e a vitimização na qual eu me colocava.
Estudei terapias alternativas, sobre as quais iremos discorrer durante a leitura, pois são excelentes para nos conhecermos emocionalmente. Em diferentes momentos utilizei-as para tornar os meus dias cor-de-rosa. Aprendi a usar outras ferramentas que me direcionaram a chegar onde cheguei. Gosto de falar delas, porque todos temos acesso a elas e cabe a cada um de nós usá-las para o nosso bem-estar interior. Em todo este processo foi importante para mim a descoberta de uma ferramenta que funcionou como uma vassoura e ajudou-me a limpar o meu inconsciente e a arrancar todas as raízes profundas de tristeza e amargura. Estou certa de que a mesma merece um capítulo inteiro só para falar de quão eficaz é, e como produz resultados duradouros, e portas para novas estradas na vida. Esta ferramenta chama-se perdão. Imagem: Praia da Parede, Cascais. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus. Página 31. Capítulo 2. Perdão, ferramenta de libertação. Muito se fala sobre perdão. Parece até que está na moda. Somos incentivados a perdoar os outros, porque se entende que é essencial ao nosso bem-estar. Porém, a essência do perdão é banalizada, como se perdoar fosse igual a tomar um café. Mas não é. O perdão é muito mais que isso. É muito mais profundo. O perdão é curador. O perdão é divino, porém com a capacidade de nos humanizar, de nos tornar gente, de nos libertar de amarras que nos prendem ao passado. Atualmente, as neurociências têm muito a dizer sobre o que perdão e o reflexo detêm na qualidade de vida. Muito embora para muitos este tema pareça ter lugar apenas num quadro religioso, como por exemplo, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, encontramos a célebre frase que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nota 8. As neurociências são um campo de pesquisa de extrema complexidade, por tratarem do sistema nervoso e das suas implicações no ser humano. O cérebro é o foco em comum em todas as neurociências: a neuropsicologia, a neurociência cognitiva, a neurociência comportamental, a neuroanatomia e a neurofisiologia. O mundo cristão usa esta oração num contexto tão religioso, que acaba por perder a noção da sua profundidade. Aqui o perdão aparece como uma via de sentido duplo. Se eu quero ser perdoado nas minhas ofensas, também devo perdoar a quem me ofende. Não é a minha intenção falar da oração do Pai Nosso, mas sim do efeito que a falta de perdão exerce na nossa vida e o que isso produz nas nossas emoções e na nossa alma. Para aquietarmos a nossa alma, é imperativo conhecer o valor do perdão. Ouvimos frequentemente: eu não consigo. Estou a orar para que Deus me ajude a perdoar. Porém, no perdão não estão implícitos sentimentos ou vontades. No perdão estão implícitas a determinação e a decisão. Ainda que a pessoa não sinta vontade de perdoar, ela deve fazê-lo para que a mágoa, a amargura, a raiva e, consequentemente, a vingança não se destaquem na sua vida. Com ou sem vontade, devemos manter sempre a prática do perdão, porque em qualquer momento da vida alguém nos pode magoar, nos pode desiludir por isso. Devemos estar conscientes de que não podemos guardar ressentimentos e mágoas dentro de nós. É natural sermos invadidos por sentimentos nocivos quando somos magoados. Podemos chorar e ficar irritados, todavia não é salutar guardar esses sentimentos. As neurociências explicam que o perdão desencadeia um efeito poderoso neurofisiológico capaz de alavancar conquistas pessoais quando sentimentos tóxicos são eliminados. Sentimentos tóxicos tais como a mágoa, o rancor e a raiva, acabam por minar o bom ânimo e o alento de prosseguir. Os neurocientistas constatam que algumas pessoas, quando estão emocionalmente afetadas, sentem-se desanimadas e por vezes chegam a apresentar um comportamento de vitimização, quando atribuem aos outros a responsabilidade pela sua dor e pelo seu sofrimento. Deparamos vezes sem conta com pessoas que afirmam: estou assim por culpa da minha mãe, da minha esposa, do meu patrão. Atribuem a responsabilidade do seu infortúnio sempre aos outros. Normalmente estas pessoas sentem-se inferiores e desmerecedoras. Este comportamento, em nada contribui para quem pretende atingir conquistas pessoais, ou para quem quer seguir um caminho de vida com significado. Agindo dessa forma, a pessoa sabota muitas das oportunidades que a vida tem para lhe oferecer, fica cega, presa, impedida de desfrutar de tantas outras coisas que estão ao seu dispor. Para muitas pessoas o presente e o futuro não existem. Existe apenas um passado carregado de mágoas e fatalidades. Quando ouvimos os seus desabafos e conversas requintadas de detalhes mórbidos, sentimos o cheiro da naftalina de tantos reveses.
Devemos ajudá-las a abrir as janelas do coração para que consigam viver o presente e alcançar o futuro sem a companhia do passado, permitindo que um ar fresco venha trazer novos ventos de limpeza a esse passado. Como eu sugiro por vezes em atendimento psicológico, é preciso olhar para o passado e despedir-se dele com amor e gratidão, quer tenha sido bom ou mal. Esse passado não irá voltar, mas pode, com toda certeza, influenciar o presente com atitudes, comportamentos, mentalidade e modo de estar na vida os quais, consequentemente, afetarão o futuro. Pense comigo, se a única porção que o passado traz consigo é ter sido importante na formação da pessoa em si, o que nos leva a não conseguir largá-lo? Fica aqui então uma sugestão: despeça-se do passado com gratidão, deixando-o no seu lugar de passado, para que permita dar continuidade à vida. Sim, a vida segue o seu caminho sem pedir licença, e nós precisamos acompanhá-la. É saudável vivermos livres de traumas, medos ou velhas experiências emocionais que nos afetaram, mas temos de entender que o que foi, tem o seu lugar no passado e não no presente. Somos todos autores de uma história pessoal, construída ao longo dos anos. O modo como foi vivida, pode ser contada numa narrativa com sentimentos fracos ou empolgados, e com comportamentos resultantes desse passado, deixando transparecer o modo como nos relacionamos com os outros. Quando carregamos com os descontentamentos e as queixas emocionais causados pelas circunstâncias da vida, torna-se necessário, se não urgente, tratar com aquilo. O que ou quem foi o causador desses sentimentos? Lembremo-nos que nós refletimos sempre no presente a nossa história passada. Devemos ter consciência que é fundamental perdoar a quem ou o que nos magoou, guardando com carinho tudo o que nos fez bem, o que nos tornou felizes e nos fez chegar até aqui. Mas como perdoar se muitas vezes só o contar a história nos faz chorar e reviver as dores vividas, nos embarga a voz com raiva, ódio ou tristeza profunda? Como perdoar se a dor ainda é sentida? Como perdoar se a ferida emocional está aberta? O que foi bom não precisa de perdão, mas o que foi mal precisa de ser encarado de frente, resolvido e perdoado. Por vezes, esta atitude pode ser extremamente dolorosa, o que faz com que muitos omitam ou mascarem as suas vidas, como se nada tivesse acontecido. É como varrer o lixo para baixo do tapete e fazer de conta que o chão está limpo. É necessário fazer uma limpeza profunda e tirar lá de baixo o lixo. O perdão só precisa acontecer por causa do que nos aconteceu no passado. Perdão é por causa do ontem, senão o hoje fica preso e o amanhã não acontece. Quando não perdoamos, desenvolvemos um sentimento de culpa. O termo culpado transporta-nos para a imagem do juiz que dá a sentença ao réu. Culpado é aquele que infringiu a lei, que cometeu um crime e por isso tem que ser punido. É inquietante constatarmos que as pessoas se conformam com o que lhes aconteceu na vida, porque aceitam essa postura de réus e de culpados. Procuram constantemente justificações, aceitam passivamente as consequências dos erros do passado, habituando-se a viver como verdadeiros culpados. Permanecem em cadeias mentais, isolados e reféns do seu próprio passado. Sentem-se condenados. Sempre que alguém me diz, desculpa, eu respondo com um sorriso, sem culpa. Sinta-se sem culpa. A não ser que a pessoa tenha vivido um contexto histórico complicado, ou traga consigo cargas emocionais, ela não vai querer ser magoada, nem mesmo magoar ninguém, e se for sem querer, precisamos entender a razão que a levou a fazer o que fez. Não adianta sermos irredutíveis e mantermos um posicionamento emocional engessado querendo sempre equacionar culpados nas situações. Por isso eu afirmo sempre, sem culpa. O sentimento de culpa amarra-nos. O sentimento de culpa é fruto da falta de perdão. Não só o perdão que se deve a outras pessoas, mas o perdão que se deve a si mesmo. Existem dois tipos de perdão, aquele que devemos aos outros e aquele que devemos a nós. Na maioria das vezes, embora sejamos bastante relutantes em perdoar os outros, até o conseguimos, no entanto, quando se trata de nos perdoarmos a nós próprios. Enfrentamos imensas barreiras. Quando carregamos um sentimento de culpa por termos errado, seja consciente ou inconscientemente, sobre isto falaremos nas sessões de terapia, ficamos paralisados, impedidos de seguir em frente. Seja lá o que tenha acontecido, ou tenhamos feito, é imprescindível usarmos esta ferramenta de libertação que é o perdão. Quando se trata de passado, não há maneira de voltar atrás, a única decisão é curá-lo com perdão, para podermos encerrá-lo. Por mais doloroso que seja, precisamos voltar à situação que nos amarrou, tenha sido por frases, pensamentos ou lembranças e nos perdoarmos.
Esta decisão é o passo necessário para conseguirmos seguir em frente na vida. Nas minhas sessões de atendimento, gosto de sugerir às pessoas que ainda se encontram agarradas ao passado e a inúmeros acontecimentos, que expressem a seguinte frase: eu sinto muito. Acredito que esta frase contém força para anular toda a culpa. Eu sinto muito, porque não posso fazer mais nada. Eu sinto muito, porque falhei e jamais poderei alterar o que fiz. Eu sinto muito porque não sabia. Eu sinto muito, porque errei apesar de querer acertar. Eu sinto muito porque magoei muita gente. Não importa a razão do problema que acompanha a pessoa, mas o eu sinto muito ajuda-nos a deixar o passado para trás. São as mesmas palavras que falamos a quem vai enterrar um ente querido. Os meus sentimentos. Nada mais pode ser feito. É óbvio que não nos referimos a pessoas com falta de integridade, que no dia seguinte cometerão os mesmos erros, e que levianamente brincam com os sentimentos dos outros. Estamos a falar de uma reflexão genuína, profunda e individual. Quando conduzo pessoas a esse momento, na maioria das vezes, fazem-no com lágrimas sinceras nos olhos e muitas outras vezes choram copiosamente. Não é falsidade. É a necessidade de entrar em contato consigo e verbalizar o perdão para que as amarras sejam desfeitas. Eu sinto muito é uma ferramenta, fala, eficaz para deixar o passado no lugar dele. O passado tem de ser verbalizado e não apenas pensado. Remoer angústias, porque não nos perdoamos pelo mal que nos causamos é um sentimento tóxico e doentio. Mas afinal, quem é a pessoa perfeita? Por que não conseguimos perdoar a nós mesmos? O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que não há um justo, nem um sequer. Nota 9. Bíblia Sagrada, Carta aos Romanos capítulo 3 versículo 10. Por mais que tentemos fazer tudo bem, iremos errar alguma vez e temos de nos perdoar por isso. Falhamos porque somos humanos. Já atendi pessoas que se lamentavam enquanto recordavam os erros. Eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter me juntado àquela pessoa e feito esta sociedade e agora? A pessoa saiu ilesa e eu tenho toda a responsabilidade às costas. Eu não me perdoo por isso. Ou pior ainda, culpavam-se por abortos irremissíveis ou danos que consideravam irreparáveis. Como psicóloga, ouço, acolho e levo a pessoa a encontrar-se consigo, com as suas defesas e com os seus limites internos. Porque cada pessoa age de acordo com a sua estrutura emocional e valores morais. Não há padrão nem manual de instruções para que a pessoa se sinta mais ou menos culpada. A dor e o sofrimento já são suficientemente punitivos, não é necessário que alguém acrescente mais peso à culpa que já existe. Ninguém tem o direito de julgar a pessoa que tem dificuldade em se perdoar. Não conhecemos a história pessoal de cada um. Devemos aprender a respeitar os sentimentos dos outros e entender que muitas vezes as pessoas simplesmente não conseguem se livrar das suas bagagens emocionais. Fardos carregados ao longo da vida e acumulados na alma. O certo é que enquanto a pessoa não se livrar delas, não vai conseguir prosseguir na vida. Outra frase não menos importante é: eu perdoo-me. É uma chave que fecha a porta de trás e abre a porta da frente. O ato de se perdoar consegue levar a pessoa a vencer um desafio emocional que por si só, já traz sentimentos de realização que impulsionarão e animarão a pessoa a avançar. Este processo pode demorar muito ou pouco tempo, mas é importante que a pessoa se exponha a estes momentos de libertação pessoal, sempre mediado por alguém. Um psicólogo ou terapeuta, pessoas que estudaram para aprenderem a ouvir e a lidar com a dor e o sofrimento do outro, um conselheiro ou um amigo da máxima confiança, mas sempre com outra pessoa, porque não conseguimos fazer este processo sozinhos. Gosto da afirmação bíblica do apóstolo Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Nota 10. Bíblia Sagrada, Carta de Tiago capítulo 5 versículo 16. Quero fazer aqui uma ressalva: quando confessar as suas culpas, procure alguém íntegro e sigiloso, que depois de estar consigo, não vá contar aos outros as suas confissões. Escolha uma pessoa de extrema confiança, caso contrário o seu problema pode se tornar ainda pior. Quando alguma coisa nos aperta a alma, a única maneira de a retirar de lá é confessando. As palavras são um veículo de libertação. Não podemos deixar dentro de nós as angústias e os apertos emocionais que vivemos, senão adoecemos. Por isso, a minha sugestão aqui é que confesse, abra sua alma, conte os segredos que lhe apertam o peito, mas faça isso numa sessão de terapia, pois o profissional tem o dever deontológico de não abordar o assunto com ninguém.
Ou então, se tiver um conselheiro ou mentor da sua íntima confiança, certifique-se que a pessoa não irá divulgar os seus problemas pessoais, segredados em conversas de confessionário. A ciência acredita que o perdão gera sentimentos tão positivos que é capaz de estimular o aumento da serotonina, ou seja, o neurotransmissor que atua no nosso cérebro e que produz sensações de felicidade. É claro que quando dizemos que perdoamos a outra pessoa, não estamos a isentar ninguém de nada. A pessoa que fez o mal continua a sua vida e não nos cabe julgá-la, nem qual irá ser o seu comportamento após termos decidido perdoá-la. Lembremo-nos sempre que não podemos mudar a vida do outro, só podemos mudar a nossa própria vida e perdoar faz bem a nós mesmos. Perdoar arranca as emoções e os sentimentos nocivos que as lembranças trazem. Não, o perdão não produz nenhum tipo de amnésia, mas o sentimento tóxico que a recordação infligia já não nos fará mal, porque já não reviveremos a situação como se a estivéssemos a viver novamente. Quando perdoamos, travamos o dano que o assunto nos causava. Uma pessoa liberta da mágoa ou da ofensa causada pode não ter as consequências totalmente resolvidas, contudo, a liberdade emocional alcançada vai trazer novos horizontes e boas perspectivas para si próprio. Quando estamos magoados ou feridos, desencadeamos sentimentos como a tristeza, a decepção e a raiva. Nos momentos em que estamos a passar por estas situações, ou emoções, a única via que nos parece possível é não perdoar. É árduo pensar em perdão. O que fazer? Um dos passos essenciais é procurar um momento para refletir sobre a própria dor, senti-la primeiro para depois resolvê-la. Chamamos a essa fase aceitação. Não há como saltar esta etapa, não há como ignorar este degrau, é inevitável este processo, caso contrário, a pessoa prolongará o período de sofrimento. Se queremos resolver o problema, temos de enfrentá-lo. Uma dor intratada prolongada pode dar lugar a um sentimento de raiva e, por sua vez, desencadear o desejo de vingança. Não raras vezes, o desejo de vingança torna-se o senhor, e a pessoa que quer a vingança, o seu escravo. O sentimento nefasto é o senhor que dita a vontade, a pessoa é subordinada e obedece àquela vontade. Trata-se de um círculo vicioso de desesperança. A vingança jamais alcança a libertação. O ato de perdoar ajuda-nos a encarar idênticas situações, mas com atitudes diferentes, ou seja, quando o perdão é liberto pelas nossas palavras. Saímos fortalecidos e impulsionados para uma nova vida, novas emoções, novas experiências. O livro de Mateus conta que Pedro, o discípulo de Jesus, aproximou-se dele e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. Jesus respondeu: Eu te digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Nota 11. Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus capítulo 18 versículos 21 e 22. O perdão é um processo diário, tem que ser posto em prática vez após vez, porque é impossível que as pessoas não se magoem, e não se ofendam. Há uma passagem na Bíblia que me estimula ao questionamento, porque me ensinaram que não seriam bem as 490 vezes. Sabemos que 70 vezes 7 são 490. Se fossem apenas 7 vezes, seria mais fácil. Mas porque são 490 vezes, talvez as pessoas questionem. Dizemos que perdoamos uma vez e já está. O importante é o coração. Quando de coração tomamos a decisão de perdoar a quem nos ofendeu, então as contas ficam feitas, os resultados emocionais chegam. Perdoei, está perdoado. Mas se temos dificuldade em perdoar, e a mágoa é profunda no coração, provavelmente teremos que interiorizar pela repetição, usando esta ferramenta que ajudará a liberar o perdão. Talvez o meu raciocínio possa parecer estranho, ainda assim vou deixar aqui a sugestão. Se o perdão destinado à pessoa específica que lhe fez mal, for confessado 2 ou 3 vezes por dia, ao fim de 3 ou 4 meses, teria completado as 490 vezes. Hoje vivemos na geração das respostas na hora, dos resultados instantâneos, por isso quando se coloca a ideia de repetir a liberação do perdão durante 4 meses, parece um absurdo. O perdão não é dirigido apenas aos outros, é dirigido à própria pessoa. Quando eu digo, eu perdoo fulano, eu falo para mim mesmo, falo para o meu cérebro entender que estou livre daquela pessoa, que estou livre do peso da mágoa causada por aquela pessoa. Eu falo à minha alma. A miúde, a outra pessoa nem precisa saber disso. O meu eu precisa entender que eu perdoo, mesmo que a outra pessoa não saiba disso. O que interessa é que eu estou livre de bagagens emocionais desnecessárias.
Tenho levado pessoas a perdoarem entes queridos que já morreram. É claro que o morto nem sabe que foi perdoado, mas a pessoa que está viva, que carrega mágoas profundas, precisa da libertação do perdão. E eu sugiro que faça isso as 490 vezes. Por que repetir as 490 vezes? No cérebro, as informações são guardadas numa parte muito importante que se chama hipotálamo. Nessa região está a amígdala cerebral. Estrutura de grande relevância na maneira como recebemos emocionalmente as situações que passamos, os sustos e os impactos profundos das dores emocionais e das cicatrizes. Como diz o psicólogo Orlando Bueno, recordamos com maior facilidade aquilo a que associamos um contexto de importância emocional. Nota 12. Em Neuropsicologia da Memória Humana. Por isso, nos ofendemos com as pessoas. Entendamos que não são simples palavras ou ações sem significado, e ficamos emocionalmente ofendidos. É assim que o nosso cérebro recebe as situações marcantes que a pessoa tenha vivido, por traumas, por visualizações ou até por repetições de situações ou factos. Imagine que a pessoa foi ofendida e magoada por alguém que não estava à espera. O sentimento de decepção e de dor foi profundo, e automaticamente ficou armazenado. O hipotálamo encarregou-se de guardar essa situação no cérebro, na sua memória de longo prazo. Como costumo dizer, ficou na gaveta. Como essa mágoa produziu dor na alma, esta está a sofrer e é necessário tirá-la de lá. A repetição é uma das maneiras pela qual sabemos que a memorização duradoura opera. Quando se repete algo até a exaustão, é certo que o conteúdo fica mais facilmente acessível. Então a sugestão das 490 vezes acede o armazenamento de informação do cérebro por outra via. Como a aprendizagem também vem pela repetição, nesse processo, o cérebro encarrega-se de passar essa informação ao complexo do hipocampo e acede aos lugares da memória de longo prazo, ficando lá guardada. Imaginando que o mal que tenha sido causado por alguém ficou retido na memória de longo prazo, ao fornecer uma informação diferente e liberar o perdão. Isso vai retirar a força à dor e curá-la, sem apagar a lembrança. Simplesmente já não causa dor. Claro que as informações sobre essa região do cérebro são muito mais profundas e detalhadas, mas descrevi-as de forma simplificada para explicar o processo da repetição. Esta minha proposta pode parecer insólita, mas funciona. Se tiver mágoas ou ressentimentos contra alguém, experimente fazer uma lista com o nome dessas pessoas. Coloque-a na sua mesa de cabeceira e repita-a de manhã e à noite durante uns 3 a 4 meses. Constatará que no fim desse tempo, a dor terá desaparecido. Sim, faça uma lista do gênero: eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano, eu perdoo Cicrano, eu perdoo a fulana. Coloque os nomes das pessoas que lhe causaram dor e aperto de alma, não é necessário colocar o motivo, e boa jornada do perdão. Perdoar é assumir as responsabilidades pessoais. É tomar consciência da nossa dimensão como ser humano e entender o seu significado. Esta atitude deixa para trás qualquer sentimento de superioridade e nos coloca no mesmo patamar do outro. Somos irmãos. Pessoas que perdoam são pessoas amadurecidas emocionalmente, que entendem quão falíveis e imperfeitas são. Somos iguais ao próximo, aquele com quem nos relacionamos, só assim descobrimos que está a genialidade da natureza do ser humano. Perdoar é lembrar sem rancor. É preciso perdoar, porque nenhum de nós é perfeito. Eu posso ter queixas de alguém, mas seguramente também alguém pode ter queixas de mim. Página 47. Imagem. Arrábida, Setúbal. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Rei Davi. Página 48. Capítulo 3. Quando Deus não ouve. Onde está Deus, que me deixou passar por isto? Se Deus nos amasse, as coisas não seriam tão complicadas para nós. Eu orei, eu jejuei e Deus não me ouviu. Confessei a palavra, usei todos os versículos que conheço, e nada aconteceu. Como pode Deus ver tanto sofrimento e não fazer nada? Estou zangado com Ele. Frases como estas são familiares aos nossos ouvidos. Não é assim que falamos quando passamos por problemas, perdas, situações, decepções que não conseguimos conciliar? Quando não encontramos respostas, olhamos para Deus, a quem até chamamos de Pai, mas que por vezes, não compreendemos os seus silêncios nem a ausência das respostas que queremos. A nossa alma grita de dor, mas parece que as respostas não chegam. Parece? Ou não vem mesmo? Será que podemos interpretar esse silêncio como uma resposta? Depois há momentos em que as respostas até chegam,
porém não se enquadram no âmbito da nossa expectativa. Então mergulhamos ansiosamente à procura de um versículo bíblico que faça sentido, declaramos, como que em tom de exigência, que está escrito na palavra de Deus e por isso tenho o direito a ter a minha resposta. Proclamamos a passagem de Mateus capítulo 7 versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, mas nada acontece. Relembramos promessas e até profecias, porém, parece que no momento que mais precisamos, a resposta tarda. Recuamos ao Antigo Testamento e perscrutamos as experiências dos antigos para tentarmos comparar com a nossa história e, quiçá, encontrar justificações para os excessivos silêncios divinos. Observamos Jó. Deus permitiu ao diabo tocar na sua vida. Será isso que está a acontecer comigo? Reparamos em Elias, fugiu para a caverna e caiu em depressão. Talvez esteja a acontecer comigo também. A Sara então, com a arrogância incauta de dar uma ajuda a Deus, deitou a sua escrava Agar com o marido. Veja só. E Deus não a impediu. Assim pensou, assim fez. Refletimos na insensatez de Sansão. Deus deu-lhe um dom tremendo, uma força de um herói, e ele desperdiçou tudo, sem temor a Deus. Ainda assim, os seus feitos ficaram registrados como relevantes. Admiramo-nos com Salomão, que pediu sabedoria a Deus e acabou corromper o coração com muitas mulheres e os seus falsos deuses. E que dizer de Davi, que não apenas adulterou, como ainda mandou matar, e tantos outros. Não entendemos onde está Deus nestes momentos tão complicados da vida. Muitos pensamentos nos ocorrem na busca de uma explicação para tantas vicissitudes. Talvez eu esteja em pecado. Preciso de santificação. Estou a ler pouco a Bíblia. Não consigo ouvir a voz de Deus. O mais absurdo é quando acabamos em pseudo-igrejas que cobram dinheiro no evangelho da troca, e que fazem campanhas, correntes ou relíquias, como se pudessem comprar respostas. Outras ainda que vociferam culpa e condenação, num legalismo opressor. A que ponto nós chegamos? Na falta de respostas, não poucas são as vezes que transferimos a culpa para demônios. O diabo é o culpado dos muitos males que nos acontecem. Amarramos, quebramos, pisamos, falamos com eles e sabemos os seus nomes, exorcizamos, aplicamos o sangue de Jesus, sei lá. Cada receita que nos recomendam nós fazemos. Mas parece que, como diz o ditado brasileiro, quanto mais se reza, mais assombração aparece. Muitos que passaram pelo vale e escreveram músicas que nos identificamos, procuram sustentar a nossa fé, mas a resposta também não vem por essa via. Enquanto isso, o tempo vai passando. A nossa fé vai diminuindo. Por fim, encontramos um versículo lá no livro de Provérbios que diz: a esperança demorada enfraquece o coração. Pronto. Agora é que perdemos o rumo. Perdemos a esperança, nada mais nos resta. Onde está Deus no meio do caos? O que está realmente a acontecer? A verdade é que nós não temos as respostas para o inexplicável. Apenas sei que se temos questões em aberto, esperamos que Deus tenha as respostas para nós. Diante de situações muito difíceis e muitas vezes sem respostas, para as mães que enterram os seus filhos, os que batalham sem recursos ou sem saúde, não lhes sei dizer por qual razão estão a passar por isso. Nem posso afirmar que precisam de pagar algum preço para se encontrarem com Deus e serem satisfeitos. Não sei explicar coisas que não têm explicação. Na minha linhagem de sangue, sou filha de uma mãe muçulmana e de um pai que estudou para padre, mas veio a ser pastor. A minha casa estava cheia de religião, mas isso nunca nos explicou por que Deus não nos ouve, justamente quando precisamos de respostas. Mas uma coisa que eu aprendi foi a ser filha de Deus. Um relacionamento entre pai e filho deve ser uma relação de amor e cumplicidade. Relacionarmos-nos com Deus, por medo ou por necessidade, não nos torna seus filhos. Ir à igreja somente à procura de bênçãos, parece-me uma atitude incoerente, sendo que Deus habita dentro de nós, e assim nós já temos o abençoador conosco. Desta forma, estamos a tornarmos-nos pedintes, meros admiradores de um Deus todo-poderoso, ou banais estudiosos de Deus e da Bíblia. Temos de desenvolver um relacionamento com Deus de pai e filhos. Somos conhecedores da palavra de Deus e vamos à igreja, contudo não é a liturgia, ou simplesmente informações, que nos tornam filhos. Filhos de Deus são os nascidos de novo que aprenderam a relacionar-se com Deus como Pai, em espírito e em verdade. A verdade mais importante para a nossa existência é saber que Deus é o nosso Pai Celestial. O vital é estabelecermos um relacionamento de pai e filhos, a nossa religiosidade não serve para nada.
Mesmo que saibamos versículos bíblicos e contextos da palavra de Deus, o mais importante é estabelecer uma relação de comunhão como pai e filhos. As nossas músicas de autoajuda até podem consolar-nos a alma. A ciência já descobriu o que a Bíblia relatou há milhares de anos, quando Davi tocava a harpa para o rei Saul. As frequências dos sons trazem conforto ao coração ferido. Estudei música ao longo de toda a vida. Como professora e musicóloga, reconheço que a musicoterapia contribui para alterar circuitos neuronais e melhorar a qualidade de vida, mas não traz respostas. Nota 13. Musicoterapia é uma atividade clínica, regulamentada no âmbito das profissões da saúde, que utiliza a música para tratamento, reabilitação ou prevenção da saúde e do bem-estar. Aprendemos com as neurociências, com o coaching e com outras alternativas de programação mental, maneiras de obter sucesso e bem-estar, obtendo respostas parciais e justificações limitadas, mas o que a nossa alma sedenta realmente anseia é relacionar-se com o Pai. Conhecer ou experimentar programações neurolinguísticas não nos torna filhos. Então, onde está Deus que parece não nos ouvir? Como encontrá-lo? Encontramo-lo num relacionamento de pai e filhos. Só são transformados em filhos aqueles que recebem Jesus, e através do Espírito Santo começam um relacionamento sobrenatural e divino com o Abba Pai. Nota 14. E o Espírito que receberam não vos torna escravos nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele que nos faz exclamar, Abba, que quer dizer, meu Pai. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bíblia para todos, Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8 versículos 15 e 16. Esse relacionamento é pessoal. Estou a falar de intimidade, e intimidade não é coletiva. É pessoal, privada e implica gastar tempo com a pessoa amada. Receber dele as instruções para o dia a dia, aprender com ele a discernir os tempos e as estações da vida pessoal. Esta relação segura e confiável é a única que nos traz todas as respostas que precisamos. Este relacionamento mediado pela palavra de Deus leva-nos ao conhecimento de Deus, dos seus valores, princípios e regras da casa do Pai. Vai permitir que tenhamos acesso à casa da abundância, à sua despensa, onde todas as nossas necessidades serão supridas. Esta amizade estreita ensina-nos a viver com os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos amigos, as autoridades empregadoras, auxiliando-nos a encontrar as conexões certas para recebermos as respostas certas. Deus Pai sempre nos ouve. Ele ensina-nos, ainda que pelas circunstâncias ou sofrimentos, mas cura-nos sempre com o seu bálsamo, e faz-nos amadurecer, mais sábios e mais genuínos. Não fazendo apologia ao padecimento, aprendi que as dores são muitas vezes o processo de crescimento. Nada nos acontece por acaso. Não precisamos culpar a Deus quando estamos a passar por momentos difíceis. Antes, devemos procurar entender o que está a acontecer conosco e como podemos resignificar a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, não é autocomiseração, é compreensão do processo. Nota 15. Bíblia Sagrada, Carta aos Romanos capítulo 8 versículo 28. Reclamamos muito e apreendemos pouco. Nesses momentos precisamos ir a Deus Pai. Ele nos ensina, quando nos aproximamos dele, que podemos descansar e recuperar forças no seu colo. Mesmo quando parece que não recebemos a resposta, temos o colo do Abba Pai, e o colo nos responde. O tempo para que as coisas aconteçam será sempre decidido por ele, afinal, ele é Senhor do tempo. Ele é o Deus da vida. Sabe o que nos falta? O que nos falta é comunhão com Deus. O que nos falta é vida vivida com Deus. O que nos falta é intimidade com o Espírito Santo. Antes de Jesus voltar ao céu, depois de ressuscitar, ele deixou claro que o Espírito Santo, Consolador, viria. E hoje o Espírito Santo está conosco para que não sejamos órfãos. Temos um Pai, não somos mais órfãos. Deus não se silencia com os seus filhos. Se não o ouvimos, estamos a precisar de passar mais tempo com ele. Mais uma vez quero dizer que isto exige de nós, requer tempo, disposição e entrega. Não é automático, nem passa de pessoa para pessoa. Quem quiser encontrar Deus tem de gastar tempo com ele. Não há como pedir oração a alguém e exigir uma resposta, ou sentir a presença de Deus. Se realmente sentimos que Deus não nos ouve, e se não sabemos como ele fala conosco, talvez seja porque não conhecemos a sua linguagem. A linguagem de Deus é a linguagem do amor, do coração, a qual só se aprende com tempo de qualidade e em comunhão com ele. Somente a pessoa e Deus. Filho e Pai.
De certeza que já lhe disseram. Deus está na natureza, Deus está nas crianças, Deus está não sei mais aonde, e por aí vai. As pessoas querem limitar Deus à sua própria criação. Sim, ele revela-se através da criação, mas Deus está dentro de nós que fomos criados por ele, à imagem e semelhança dele, e não na criação que observamos e com a qual nos deliciamos. Cuidado com o animismo. Ele quer estabelecer um relacionamento conosco. A criação não tem espírito. Deus é espírito e só se relaciona com o nosso espírito, a nossa essência. Falaremos no próximo capítulo sobre esse relacionamento do Espírito de Deus com o nosso espírito. A intenção de Deus, segundo a Bíblia, sempre foi de estabelecer um relacionamento pessoal com o seu povo, conforme está escrito no livro de Jeremias. Quando as pessoas naquela época estavam como muitos de nós hoje, dentro de um contexto que parecia que Deus não ouvia. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Nota 16. Bíblia Sagrada, Profeta Jeremias capítulo 29 versículos 11 e 13. Da mesma maneira, como nós queremos ouvir Deus responder e falar conosco, também Ele anseia estar conosco. Intimidade não é aprendida, é vivida. Não é possível ser íntimo de Deus e dizer que Ele não ouve. Página 58. Imagem. Vila Franca de Xira, Portugal. Vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho querido. Apóstolo Paulo. Página 59. Capítulo 4. Fazendo as pazes comigo. Fazer as pazes comigo para me encontrar. Por que é preciso fazer as pazes? Muitas vezes estamos zangados conosco e nem nos apercebemos. Estamos aborrecidos com a vida, arreliados com as circunstâncias que nos cercam, estamos irritados com tudo que nos sufoca externamente e ainda dizemos que nos asfixia a alma. Então precisamos encontrar um lugar de refúgio, para nos entendermos e equilibrarmos. Esse lugar está dentro de nós. O sábio Salomão já dizia nos seus provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Nota 17. Bíblia Sagrada, Provérbios de Salomão capítulo 4 versículo 23. Dentro de nós está o nosso verdadeiro tesouro. Dentro de nós existe um jardim de refrigério, o nosso porto seguro, e a nossa âncora. Deixo aqui uma adenda para quem gosta de dizer que Jesus é o seu porto seguro e a sua âncora. Pois esse Jesus mora no coração. Então a seta do caminho indica para lá quando precisamos. Deveríamos ir ao nosso porto seguro e fazer as pazes conosco, viajando para dentro de nós. Milton Nascimento, um intérprete e compositor brasileiro, canta uma canção que se chama Eu Caçador de Mim, composição de Sérgio Magrão Sá. Vou colocar aqui uns fragmentos da letra desse poema que me faz refletir sobre a possibilidade de caçar-me por dentro. Caçar é uma modalidade de desporto que requer habilidade. Por vezes o caçador tem de ficar imóvel horas a fio até encontrar a melhor maneira de apanhar a sua presa, e isso requer conhecimento dos hábitos e comportamentos da sua presa. Tem que ficar quieto e em silêncio, focado no alvo para depois dar o tiro certeiro. Necessita de perspicácia, treino, habilidade e manejar tanto armas como técnicas desta atividade. Não é uma tarefa fácil, exige perícia. É um jogo de inteligência e determinação, no exercício maioritariamente singular e individual. É uma atividade solitária, mas que traz consigo, para os que a amam, valor e enriquecimento pessoal. Ser um caçador de si mesmo exige igualmente conhecimento, intuição e destreza. Atente para alguns versos deste poema. Eu, caçador de mim, nada temer, se não o correr da luta nada fazer. Se não esquecer o medo abrir o peito à força numa procura fugir às armadilhas da mata escura longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim, identifiquei-me neste caminhar para dentro. Fomos treinados e ensinados a olhar para fora de nós mesmos e não para dentro, por isso temos dificuldade em fazê-lo. Há inclusive quem possa considerar esta tarefa impossível. Nada a fazer senão esquecer o medo e fugir das armadilhas da mata escura. É necessário entrar dentro de si mesmo, avançar sem medo, com determinação e vontade porque a mata é escura e tem armadilhas. A mata, somos nós e a nossa própria história. O nosso consciente está cheio de informações,
mas o nosso inconsciente é misterioso e intrigante, tem de ser descoberto por nós. Para tal, é imprescindível vencer o medo do recôndito e ter a ousadia de submergir nessa autodescoberta. A canção também fala, abrir o peito à força numa procura. Isto implica contemplar para dentro no sentido da autodescoberta da própria alma, com determinação e vontade. Como que simbolizando uma presa que está dentro de nós e que necessita ser identificada, reconhecida e subjugada. Outro verso do poema diz: podemos ir longe sonhando, mas onde vamos chegar assim? O longe é do lado de fora, mas o perto está dentro de nós. Temos de olhar para dentro e caçarmos-nos a nós próprios, para irmos mais longe. Nas minhas consultas, é muito comum atender pessoas que falam sobre tudo, mas o meu maior desafio, terminados os desabafos, é levá-las a olhar para dentro de si e descobrir-se a si mesmas. Então devolvo ao paciente aquilo que falou, para que ele possa ouvir-se, refletir e encontrar respostas. Não é fácil obter resultados, mas é possível chegar lá, se houver uma determinação pessoal. A minha parte é simplesmente mediar a pessoa, fazê-la encontrar por si própria o seu caminho único. Cabe à pessoa aprender a olhar para dentro, na obviedade das palavras que saíram do seu discurso, da sua narrativa de vida, com a vivência de emoções e sentimentos, e, nesse processo, expor o seu próprio conteúdo interno. Não tendo esta consciência, aguardamos respostas fora, porém, se olharmos para dentro descobriremos que elas se encontram lá dentro. Elas estão lá. O autoconhecimento e a qualidade de vida emocional é o que se ouve hoje na proposta do coaching e da psicologia positiva. Há também o pacote de autoconhecimento que vem da meditação. Importamos as filosofias zen e budistas orientais sobre a meditação e a introspecção, a fim de nos descobrirmos e alcançarmos qualidade de vida. Nós que nos denominamos cristãos e ocidentais, olhamos, muitas vezes com questionamentos para a meditação. Se ela é boa, por que não a praticamos? Pesquisando o que já foi descoberto sobre a meditação, concluímos: a meditação pode ser definida como uma prática, na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar a sua mente no objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. É o que nos diz a pesquisa, mas como fazer isso? A sua origem remota, ligada aparentemente apenas a tradições orientais, induz-nos em erro de que a meditação veio apenas do budismo, mas tanto o judaísmo, como o cristianismo primitivo, a praticavam. A Bíblia faz referência a Josué, a quem foi dada a chave para ter sucesso na vida. Medita na palavra de dia e de noite para fazeres conforme tudo o que nela está escrito. Nota 18. Bíblia Sagrada, livro de Josué capítulo 1 versículo 8. É o que se fala dentro das igrejas cristãs, tendo como base este versículo e muitos outros sobre meditar na palavra. Sendo nós levados durante anos a ruminar versículos bíblicos, ora decorando, ora declarando, ora contemplando sobre as verdades bíblicas e chamamos isso de meditar. Para mim foi revelador quando percebi que se estava a falar de duas coisas distintas, o meditar e a palavra. A palavra para nós cristãos é a Bíblia, que deve ser lida e relida até que entre na chamada memória de longo prazo e faça parte de nós. O meditar é uma prática que nunca aprendemos na essência nem sabemos o que realmente significa. Acredito em meditar na palavra e nunca deixei essa prática, no sentido de ler e refletir sobre ela ou mesmo repeti-la várias vezes, para que haja uma fusão entre a minha maneira de pensar e os princípios e valores bíblicos. Porém, a meditação a que me refiro é outra coisa. É um tipo de prática que conecta o cérebro numa outra frequência e que traz benefícios distintos para a mente e para a alma. É a consciência da meditação que nos remete para a reflexão, numa atitude de olhar para dentro. No entanto, para conseguirmos esse feito, temos de calar tudo o que nos influencia do lado de fora, inclusive informações retidas na mente. Sim, calar as vozes de fora, silenciar os pensamentos, as preocupações, as ansiedades, para esperar e ouvir as respostas internas. Quero deixar bem claro aqui que não estou a fazer apologia de esvaziar a mente. Estou a falar em aquietar a mente. Tomar o controle dos pensamentos. Quando os pensamentos começam a saltar descontrolados ou não, eu apenas digo: espere, não vou pensar sobre isso agora. Agora estou a focar-me internamente. Agora quero calar a minha mente. O apóstolo Paulo fala sobre a mente e os pensamentos como se tratasse de uma guerra. Ele denomina-as, numa das suas cartas aos Coríntios, como armas da nossa milícia, da nossa guerra.
A mente pode possuir terríveis fortalezas, que podem ser destruídas por nós mesmos, se for necessário. Paulo afirma também que devemos levar os pensamentos cativos, isto é, dominarmos os nossos pensamentos em vez de sermos escravizados por eles. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nota 19. Bíblia Sagrada, segunda carta aos Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5. Isto quer dizer que é possível tomar as rédeas dos nossos próprios pensamentos. Os neurocientistas afirmam que meditar é prestar atenção de um modo diferente e que assim consegue-se alterar conexões, ou seja, ligações da nossa mente. Pesquisas feitas e comprovadas afirmam que a prática da meditação faz bem à saúde, à concentração, à memória e ao estado emocional da pessoa. A pesquisadora Caroline Scluter afirmou: o cérebro é muito responsivo e pode mudar ao longo da vida. Brita Uzel, também pesquisadora, observou alterações no cérebro das pessoas que atestam que a meditação aprimora a capacidade de regular emoções e também de controlar os níveis de estresse. Concluímos assim que estamos a falar de duas questões diferentes. Meditar no sentido de refletir sobre alguma coisa e meditar no sentido de exercitar a mente a se aquietar. Aprender a meditar requer serenidade, sossego e por vezes desacelerar o ritmo da vida diária. Descobrindo os benefícios da meditação, penso que deveríamos acomodar essa prática no nosso cotidiano, mesmo que comecemos com apenas 5 minutos por dia. No meio cristão, existe uma prática que se confunde com meditação. Apesar de não ser propriamente meditação, é uma ferramenta muito importante no exercício de aquietar a alma. Essa prática chama-se soaking. Significa mergulhar, imergir, permitir que algo fique abstraído, enquanto imerso. Esta prática começou com grupos de adoração que se embebiam da música, também conhecida como música de oração ou música de adoração imersa, a qual é um subgênero da música cristã, e é comumente usada para repetir canções que são cantadas e tocadas durante a oração contemplativa. Apesar de alguns teólogos cristãos considerarem essa prática como mística, a verdade é que ela nos abstrai do consciente e nos coloca numa dimensão contemplativa. A música é, neste caso, uma importante alavanca na criação de um ambiente propício a uma atmosfera espiritual diferenciada. As frequências das notas musicais e os sons misturados numa harmonia repetitiva proporcionam, sem dúvida, um caminho para a mente poder viajar. É também chamada de espiritualidade contemplativa, e torna-se uma maneira de focar a nossa vida em Deus, através da oração, vivendo com a consciência da presença e do amor de Deus. Segundo o autor John Kirvan, esta espiritualidade contemplativa já foi anteriormente chamada de misticismo cristão. A palavra misticismo pretendia transmitir o sentido de que a humanidade não pode compreender completamente a Deus, que Deus é um mistério. Infelizmente, fundamentalistas e outros cooptaram a palavra misticismo num sentido pejorativo e usam-na para descrever práticas ocultas. Segundo Kirvan, a tradição clássica do misticismo cristão não tem qualquer relação com o paranormal ou oculto, não envolve nenhum conhecimento secreto, adivinhação ou poder especial, antes, pelo contrário, é uma prática bíblica. É 100% cristianismo. O que se denomina como misticismo não é nada mais do que um modo de conhecer a Deus, orientado pelo amor, centrado na experiência direta e imediata da presença de Deus. Em contraste com os esforços das nossas mentes para pensar, capturar e descrever o objeto da nossa crença, numa linguagem clara, de sutileza teológica ou precisão científica. Pérez Sanches afirma que um místico é uma pessoa que se apaixonou por Deus. Para quem pratica soaking, esta prática é um modo de vida que faz da consciência da presença divina o contexto modelador, a energia irresistível das nossas vidas. Nota 20. Em práticas psicoterapêuticas. Quando praticamos soaking, contamos com a ajuda da música que nos conduz a uma atitude de contemplação, e facilita o trabalho da mente para entrar no momento de quietude. No entanto, soaking não é meditação. Voltando a falar um pouco mais sobre a questão da meditação e da vida pessoal de cada cristão, acredito que quando paramos e olhamos para dentro de nós, temos um encontro com o nosso espírito. As emoções são latentes na nossa alma, a nossa vontade é perceptível e conseguimos mensurar as nossas atitudes e ações com o intelecto.
Quando desenvolvemos a prática da meditação, vamos ao encontro do nosso eu, ou seja, do nosso espírito, quem nós realmente somos. Parece que estamos a falar de subjetividade e não de questões concretas, mas o propósito da meditação não é encontrar respostas, é aprender a aquietar a alma. Talvez por isso muitos têm medo. Medo de pensar que se estão a envolver em coisas ocultas, receio que não seja uma prática cristã aceitável, temor que vão ouvir vozes demoníacas e não de Deus. Enfim, muitas questões podem impedir-nos de meditar e de descobrir os seus benefícios. Retirar a atenção na alma e em todas as questões emocionais e focá-la no espírito, passa por essa quietude, e neste sentido a meditação pode ser seguramente uma boa ferramenta interna. Ana Mendes Ferrell afirma no seu livro Iniquidade que é relativamente fácil criar um sistema religioso de normas e formas que todos possam seguir, porque no fundo muitos têm medo de entrar nos caminhos desconhecidos e intangíveis do espírito, onde não podemos mais controlar o que vai acontecer, nem tampouco podemos explicar humanamente. Então, é mais fácil descartar o incompreensível do espírito e conduzir a situação à medida que possamos manejá-la. Só vamos saber o que é a meditação quando começarmos a praticá-la. O meu desafio é que comece por apenas alguns minutos no início. Vai ver que quando se sentar confortavelmente e se aquietar, um turbilhão de pensamentos virão à sua mente, por isso a sua primeira lição. O seu primeiro treino será aquietar a mente. Não desista, persista até poder usufruir dos benefícios da meditação. Garanto-lhe que é uma experiência pessoal e única que irá mudar a sua vida para sempre. Página 71. Imagem. Figueira da Foz, Portugal. Assim ordena Yahvé-Tsabá, o Senhor dos Exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Profeta Ageu. Página 72. Capítulo 5. Abrir o entendimento para o novo e o desconhecido. Sempre que falamos em desconhecido, conjeturamos na nossa cabeça descrenças, inseguranças, medos e desconfianças. Receamos inconscientemente o desconhecido e o seu destino. A nossa aprendizagem depende muito da segurança de atividades comprovadas por outros, de alguma forma. Gostamos de ouvir testemunhos de terceiros para termos referências e alicerces do que acreditamos e do que desejamos fazer. Por vezes, falta-nos a ousadia para inovar. Falta-nos a criatividade para não sermos repetitivos. Na atual geração, parece que tudo já foi criado e construído e supomos que não há mais nada para inventar. Quando alcançamos a intrepidez para vencer o desconhecido, sentimos-nos vencedores e bem-sucedidos. A consolidação das nossas próprias capacidades e habilidades leva-nos à felicidade da autorrealização. E essa proeza sempre vem acompanhada de um domínio das nossas próprias emoções. Este trabalho é pessoal. Só nós próprios podemos ajudar-nos. O nosso sábio Salomão afirma que mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade. Nota 21. Bíblia Sagrada, Provérbios de Salomão capítulo 16 versículo 32. Sim, grandes feitos e conquistas são inspiradores e necessários. Mas todos os que ousaram deixar a sua marca no mundo, passaram pelo teste do controle emocional pessoal, para chegarem a bom termo, com determinação e persistência. Apesar de frustrações e decepções, jamais faremos proezas, sem controlarmos primeiro as nossas emoções. Gosto de ler biografias e ver como aqueles que fizeram a diferença, venceram as suas dificuldades emocionais internas, na sua própria história pessoal. Pessoas improváveis, muitos deles anônimos, quando controlam seu mundo interno, encontram o novo e desconhecido. Podemos não ter a intenção de fazer algum grande invento, apenas queremos viver o nosso dia a dia, realizando-nos em nossos pequenos feitos pessoais e entendendo o nosso posicionamento na vida. Mas vez ou outra nascem aqueles que fazem a diferença na humanidade e não só alteram o perfil emocional da sociedade, como mudam a nossa maneira de lidar com as nossas próprias emoções. Falo, por exemplo, de Thomas Edison, afinal somos a vida depois dele e da descoberta da luz. Penso que hoje não conseguimos imaginar como as pessoas eram antes da lâmpada aparecer no seu cotidiano. Além desse enorme benefício que ele nos trouxe, deixou-nos um conselho que, se aplicado, alcançamos realizações pessoais, pois é dele a frase: um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Quer dizer que podemos não estar animados ou emocionalmente bem, mas se persistirmos, conseguimos chegar ao resultado desejado. Bill Gates, dentro do contexto atual de informática, foi o responsável em alterar a vida emocional do mundo contemporâneo.
sendo um dos pioneiros em proporcionar a revolução do computador pessoal. Nossa vida já não é mais a mesma depois desde Senhor. E tantos outros que venceram suas questões pessoais e afetaram com a sua contribuição às nossas vidas de forma bem pessoal. Estou a lembrar-me de Mark Zuckerberg, criador do Facebook, que alterou a nossa ocupação diária, hábitos adquiridos e o molde de como nos posicionarmos na organização das nossas horas diárias e na vida. Estas pessoas acima citadas e muitas outras mudaram a maneira como conduzimos as nossas emoções e ansiedades, mas obviamente também lidaram com as suas emoções pessoais. Quando falamos de alma, cada um tem sua história e sua maneira de ver o mundo e lidar consigo mesmo. Certamente as emoções e os sentimentos têm sido o nosso guia pessoal, porque construímos a vida pelos nossos sentimentos. Comemos o que nos satisfaz. Escolhemos a profissão que nos dá prazer. Casamos com quem nos promete felicidade. E nesta linha de raciocínio só queremos nos envolver e investir nosso tempo e argumentos em caminhos que nos proporcionam bem-estar, qualidade de vida e usufruir de momentos de alegria e paz. Doce engano. Sim, porque para conquistarmos a tão sonhada vida dos sonhos o caminho passa por sair da zona de conforto. A alma tem a sua maneira de entender a vida. É claro que depende da nossa própria história. Porém a sua estrutura é generalizada pelos caminhos encontrados no cérebro humano que tem sido objeto de estudo pelos entendidos e pesquisadores da saúde mental. A alma tem portas, ou seja, lugares por onde entram as questões externas e influenciam o nosso interior, e vão nos levar a tomar atitudes e posicionamentos perante a vida. Cabe aqui a frase de Jean-Paul Sartre: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Se eu conhecer a alma e suas portas, vou fazer por mim o melhor para mim. É bom conhecer as portas da nossa alma e filtrar, controlar, avaliar. Faltar-me-iam verbos aqui para sugestionar aos nossos procedimentos. Estas portas podem ficar abertas ou podemos fechá-las e principalmente entendê-las, e assim não permitir que o externo, apesar de muito importante, não seja o nosso único guia e sim que o nosso guia seja interno, nós mesmos. Pessoas realizadas são aquelas que não ficam na zona da vitimização, que conhecem as suas portas da alma. São aquelas que são resilientes, aquelas que dão a volta por cima, fazem omelete sem ovos, e não se sentam para chorar quando a vida não lhes proporciona os doces e alegrias que elas tanto queriam. Elas conhecem-se a si mesmas e conhecem as portas da sua alma. E quando falo de portas da alma, estou a falar em maturidade. Porque as crianças mimadas é que fazem birra diante das negações externas. Quantos de nós não gostaríamos de fazer birra diante do que nos acontece no dia a dia? Mas não podemos e nem devemos porque a vida segue e nos pede um posicionamento de maturidade. Espero que ao partilhar aqui estas informações sejam recebidas como material para atitudes e não apenas para conhecimento teórico. Vamos então a essas portas da alma. Muitas delas são nos familiares, só não sabíamos o seu nome, embora já as conhecêssemos intuitivamente. Outras talvez pareçam uma viagem ao desconhecido dentro de nós, mas que se for mediado com intuição, percepção e toda a subjetividade que cada um possui e que deve constantemente desenvolvê-la, conseguiremos o status de vencedores. A primeira porta que vamos conhecer é a nossa consciência. A nossa consciência é a porta da alma. Podemos chamá-la de ouvidos do nosso coração. A nossa consciência é nossa protetora e nossa governante. Ela é o nosso guia e guarda. Não é assim que diz o velho provérbio português? Cada cabeça, cada sentença. E é verdade, afinal fazemos sempre o que nos parece conscientemente melhor. A nossa consciência impedir-nos há de nos enganarmos e irá direcionar-nos para o bem, se cuidarmos dela, com os valores e princípios corretos, e com a consciência limpa, clara e afinada. Infelizmente, a nossa consciência pode ser entorpecida ou queimada pela exposição a eventos externos negativos, isto é, aquilo que nos acontece na vida, repetidamente ou não, e por vezes difícil de vivenciar, como abusos, tragédias ou até mesmo receios pessoais. Porque diferentes pessoas passam por caos semelhantes e um é destruído e o outro consegue superar-se a si mesmo. Nota 22. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos capítulo 24 versículo 16, NVI. É aqui que converge a formação do bom ou do mau caráter da pessoa, o que ela se torna depois de exposta a circunstâncias, boas ou más. Como tal, é fundamental olhar para dentro de si e analisar a sua consciência antes de tomar qualquer decisão. Protejamos a nossa consciência.
A próxima porta da alma é a razão. Ai, a razão. É como diz o provérbio português: casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Queremos ter sempre razão. Razão é a capacidade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar a inteligência. É a capacidade de se ser humano. Somos capazes de traduzir e interpretar as palavras que nos são faladas, entender, explicá-las, e colocá-las na nossa maneira de ver a vida e as coisas, no nosso próprio entendimento, com a nossa razão. Esta porta de entrada tem de ser bem compreendida porque, ter simplesmente razão não nos leva a entender a alma. Podemos ter toda a razão do mundo e proceder incorretamente diante das situações da vida. Olhar para a porta da razão e entendê-la é fundamental para o controle das ações da alma. A outra porta da alma é a imaginação. Chamamos a imaginação dos olhos do nosso coração. É absolutamente elementar que desenvolvamos a nossa imaginação. Na cultura e sistema educacional ocidental, treinaram-nos para não usarmos, nem valorizarmos a imaginação. A nossa imaginação foi-nos dada por Deus para que pudéssemos ver o que Ele está a fazer, para que pudéssemos ter visões, ter sonhos, ver os reinos celestes na tela de nossa imaginação. Precisamos aprender a usá-la novamente, digo novamente porque quando crianças o lúdico nos permitiu essa façanha, treinar a imaginação em adultos, deveria ser prioritário para desenvolvermos essa parte do cérebro, aparentemente desnecessária, mas que é fundamental para acionarmos o invisível. Esta porta parece muito infantil, diria até, coisas de criança, brincar de faz de conta. As crianças deleitam-se a inventar histórias e a criar personagens imaginários. A imaginação é a capacidade que temos para representar imagens de coisas reais ou não, e trata-se de um processo que nos permite manipular a informação criada em nós, sem precisar de se valer de estímulos externos para desenvolver uma representação mental. Ela permite-nos, por exemplo, criar um objeto nunca visto, sem nenhuma informação ou fundamento real, e ao imaginar, consegue-se manipular informações da memória e convertê-las em novas realidades. A imaginação é usada em processos criativos. Temos a necessidade de aprender a usar a imaginação e treiná-la para caminharmos melhor nesta busca do desconhecido ao invisível, mas real. Quem nunca ouviu isto? Os adultos não podem viver no mundo da lua, tem ter os pés no chão. É por isso que essa porta da alma é pouco exercitada ou até fechada, não entramos na alma, nem entendermos até como Deus fala conosco. Deus criou-nos com um cérebro que tem 2 hemisférios com funções específicas. O hemisfério esquerdo do cérebro trabalha principalmente com as funções analíticas, enquanto que o hemisfério direito processa as funções intuitivas e as visões, imagens. Isto quer dizer que um lado esquerdo do cérebro bem desenvolvido tem tendência para ciências exatas, matemáticas, gráficos e fórmulas. São pessoas sempre com os pés no chão, com convicções seguras. Em contrapartida, o lado direito do cérebro viaja pela imaginação. É um cérebro talhado em detalhes, sonhos, emoções mais afloradas, reflexões profundas e artísticas. O que comumente se diz das crianças e dos adultos que vivem no mundo da lua, no mundo da imaginação, e se concentram noutras vibrações e devaneios. Embora usemos ambos os lados do cérebro, a maioria de nós tende a confiar um pouco mais num lado do que no outro. Desenvolver o seu lado direito é dar asas à imaginação. A seguir vemos uma ilustração que nos pode ajudar a entender melhor esta porta. Página 81. Imagem. Ilustração retirada do livro de Mark e Patty Verclair, 2204. 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Editora Arted. A outra porta da alma é a porta da mente. É uma porta fascinante e encantadora, porque ela é surpreendente. A mente tem 2 partes e é um mistério que é descoberto a cada dia que nos propusermos ao trabalho do autoconhecimento. A nossa mente é tanto consciente como inconsciente, é onde estão os programas de armazenamento, a que muitas vezes não temos acesso. Temos acesso à parte consciente, a nossa consciência que falamos neste capítulo. Na consciência, reconhecemos, pensamos, agimos segundo informações externas e abrimos essa porta influenciados pelas informações internas que estão no inconsciente, a parte dificilmente acessível. Este inconsciente carrega marcas e vivências, desde o útero materno, uma parte obscura e desconhecida. Isto é visível quando tomamos atitudes inatingíveis até para nós próprios diante de certos estímulos. Como eu habitualmente digo, somos a história que não conhecemos, a que está no nosso inconsciente, subconsciente.
No inconsciente encontramos as nossas memórias e o nosso sistema de crenças, o conjunto de valores internos que compõe a nossa maneira de ser, e que foi construído ao longo da nossa vida. É como um disco rígido de um supercomputador. Está tudo armazenado lá. Memórias, crenças, valores, mentiras, verdades, mentalidades, etc. A nossa mente inconsciente também é afetada pela nossa natureza. O nosso ADN, aquilo que trazemos dos nossos pais e que estabelece mecanismos de ataque e defesa. Os nossos padrões de comportamento derivam do que acreditamos, experiências de vida, e a educação que nos treinaram para funcionarmos de uma certa maneira. Também trazemos os traumas, os acontecimentos que nos levaram a fazer votos e decisões baseadas na experiência. Todas essas coisas dentro de nós manifestam-se exteriormente na forma como pensamos. Então, as nossas reações, as nossas atitudes, as nossas respostas, anseios, tudo vem de dentro, para a nossa mente. Uma maneira de mudarmos a nossa mente é quando nos expomos à palavra de Deus. Nota 23. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Carta aos Romanos capítulo 12 versículo 2, BPT. Então, os nossos padrões de comportamento começam a derivar da revelação dessa verdade da palavra de Deus, independente da nossa vivência histórica. Começamos a compreender quem nós realmente somos aos olhos do Criador e o valor inestimável que temos. Quando nos expomos à palavra de Deus, a nossa mentalidade é baseada na verdade de quem Deus diz que somos. As nossas atitudes, sugestões e as ideias que fluem do nosso espírito para a nossa mente passam a poder fluir de dentro para fora, alicerçadas nesse modelo lavrado na palavra de Deus. Se não lidarmos internamente com as nossas questões, teremos continuamente gatilhos que nos impedem de pensar de uma maneira particular, e é aí que o conflito acontece. Precisamos estar dispostos e permitir que Deus nos transforme de dentro para fora. Agora, uma importante porta da alma são as emoções. Esta porta é normalmente a primeira a afetar-nos e é a que nos faz procurar ajuda, quando não sabemos lidar com o que nos sobrevém na vida. As emoções e sentimentos estão nesta porta e manifestam-se de forma visceral, ou seja, sem a razão ter grande influência. As emoções afetam a nossa autoestima, o nosso valor próprio, se nos sentimos amados, aceitos, seguros e valorizados. Todos nós já tivemos e temos necessidades não satisfeitas. Talvez quando crianças ou em relacionamentos consequentes, não recebemos tudo o que deveríamos ter recebido, como atenção, carinho, incentivo ao sucesso. Então nos nutrimos uma baixa autoestima, desapontamentos e outros sentimentos que acumulam tristeza e até mesmo solidão por vezes, durante toda a vida. Isso pode fazer com que nos sintamos inseguros, rejeitados, dependentes de outras pessoas ou em relacionamentos tóxicos. Vamos cuidar da porta das emoções e fortalecer-nos. Procurar um bom profissional de saúde é uma opção sábia. Um psicólogo, um terapeuta, um mentor, ou até mesmo um conselheiro, pode ser útil em momentos de necessidade e para um simples acompanhamento. É também fundamental ter um bom relacionamento com Deus para equilibrar as emoções. Ele é o único que pode atender adequadamente às nossas necessidades ímpares. Caminhamos na vida e ficamos feridos. Experimentamos culpa e vergonha, e carregamos feridas não curadas, dos que nos decepcionaram e nos causaram dor. Como não aprendemos a perdoar e a libertá-los, isso criou raiva, ressentimento e amargura, todas elas questões emocionais. Cuidemos da porta emocional da nossa vida porque as emoções podem subjugar-nos completamente, se o permitirmos. Nas palavras de Augusto Cury, a emoção aprecia uma ordem, mas domina pessoas passivas. Nota 24. Cury, a 2018. Treinar as emoções para ser feliz. Lisboa, Lua de Papel. Nós temos de aprender a lidar com as emoções, porque elas afetam o que se passa na nossa mente consciente e, consequentemente, acionam respostas automáticas. O nosso comportamento deriva das coisas que estão dentro de nós. Por isso, temos de operar no perdão e permitirmos-nos sermos restaurados, mudados, renovados e tratados para que as fortalezas da mágoa e da dor sejam curadas. Semelhantemente, temos a porta da vontade que é outra porta da alma importantíssima. É realmente essencial entendermos o que está a acontecer dentro de nós e como operamos no nosso interior. Alguns de nós fomos ensinados a remover camadas superficiais, ou seja, tratar sentimentos e emoções de maneira superficial, para não expor o que se passa mais profundamente. Manter-se apenas na superficialidade, e tentar mudar-se de fora para dentro, é uma batalha perdida.
é ser desonesto consigo mesmo. Dessa forma, a porta da nossa vontade será prejudicada e tornar-se-á, efetivamente, uma barreira para o que Deus quer fazer. Seja feita a tua vontade, está na oração do Pai Nosso, porque somos nós que precisamos colocar a nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Nota 25. Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus capítulo 6 versículos 9 e 10. Isso configura questões como incredulidade, indecisão, controle, dúvida e medo. Quando lidamos com essas questões, descobrimos que Deus pode substituí-las por humildade, confiança, ousadia, coragem, persistência, determinação, perseverança, autocontrole, que faz parte do pacote resultado da prática do fruto do Espírito. Nota 26. Bíblia Sagrada, Carta aos Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23. Todas essas aquisições podem acontecer se permitirmos que Deus transforme a nossa vida de dentro para fora. Finalmente, a última porta da alma que selecionei é a porta das escolhas. Cabe a nós sabermos como tomar decisões pessoais acertadas na nossa vida. As nossas escolhas são feitas por nós. Acredito que esta porta carece de uma minuciosa análise, porque decisões mal tomadas podem causar danos irreparáveis. Sabedoria, intuição, percepção, imaginação, conhecimento do nosso consciente e inconsciente, e controle das emoções, são imprescindíveis para tomarmos as nossas decisões. Devemos decidir ser mediados pelo Espírito Santo que habita em nós, e devemos gastar tempo a ouvi-lo e a saber qual a sua vontade específica, nas situações por onde passamos. Se formos treinados em compreender as nossas portas, mais facilmente entenderemos o que e o como devemos proceder na vida. No final, tudo se resume a uma questão: o que vamos escolher fazer? Cabe a nós decidir e aprofundar-nos na aprendizagem, até chegar ao momento em que todas estas portas estejam transformadas e a fluir com a vida de Deus. Sim, porque é um processo contínuo e enquanto vivermos estaremos na caminhada. Nós não podemos nos mudar sozinhos, precisamos convidar a Deus para entrar nestas portas conosco e nos transformar. Só Deus pode aperfeiçoar as nossas portas. A nossa parte é conhecê-las melhor, mas só Ele pode causar a mudança real que precisamos. Tenho a certeza de que Ele deseja manifestar a sua presença através de nós. A nossa alma talvez seja uma parte de nós que estaremos sempre a tratar continuamente, porque enquanto vivermos, haverá sempre questões de relacionamento com outras pessoas e conosco. As indagações da alma são diárias e é necessário que aprendamos a aquietá-la e tenhamos uma vida onde desfrutamos o melhor de Deus em nós, e vivemos com alegria e o prazer de dias desfrutados com qualidade e tranquilidade no colo do mais forte do que nós, Jesus. Página 88. Imagem: Vila Franca de Xira, Portugal. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo para os Filipenses. Página 89. Capítulo 6. Em paz com a sua alma. Terapias alternativas. Quero finalizar este livro com sugestões de práticas fundamentais que eu recomendo e aplico na minha própria vida. Assim como temos alimentação saudável, exercício físico e hábitos que trazem excelentes propostas alternativas para o equilíbrio do corpo, devemos encontrar formas de estar, para equilibrar a nossa alma. Estou a falar de saúde mental. O que nos incomoda externamente pode até não mudar, na maioria das vezes não muda mesmo. E não temos maneira ou a pretensão de mudar o mundo nem as pessoas. Mas podemos mudar o nosso mundo interno e a nós mesmos. Essa é a nossa única e verdadeira responsabilidade que não podemos passar a ninguém. Só nós mesmos podemos fazê-lo. Mas como? Permitam-me aqui uma ilustração. Já viram um bebê sonolento, mas que resiste a adormecer? Ele grita, faz birra, rejeita qualquer tipo de ajuda, e fica completamente transtornado. Só a mãe ou a cuidadora sabe exatamente o que deve fazer. Tem de levá-lo para um lugar tranquilo, acalmá-lo e ajudá-lo a adormecer. Acontece o mesmo com a nossa alma. Estamos incomodados, irritados e não sabemos como lidar com as circunstâncias. É preciso parar, sair de onde estamos e dormir para nos aquietarmos, e depois, seguir em frente. É necessário encontrarmos as nossas ferramentas pessoais para usarmos nesses momentos críticos. Tal como a única pessoa que pode acalmar um bebê é a sua própria mãe, ou quem cuida dele, porque outra pessoa não tem o mesmo cheiro nem o mesmo colo, e não conseguirá tranquilizá-lo. Também a única pessoa que nos pode acalmar a alma somos nós mesmos.
Antidepressivos e calmantes são importantes para quem realmente precisa de interferências químicas para o cérebro, por um período. Mas se aprendermos a lidar com as nossas emoções, mais facilmente conseguiremos acalmarmos-nos e, com a prática, obteremos os melhores benefícios para o nosso equilíbrio emocional. Conhecer as portas da alma, e ter todas as informações possíveis sobre a alma e os seus conteúdos. Não fará diferença alguma se não nos tornarmos práticos e se não fizermos o que é preciso com ações e atitudes. A minha querida mãe era uma pessoa de ação pragmática. Lembro-me de algumas vezes contar-lhe que não sabia o que fazer, ou que não ia fazer nada diante uma situação, e ela respondia-me: "Tens que fazer alguma coisa, minha filha." Por vezes o meu coração estava amargurado, e eu reagia com uma alma que gritava por respostas, mas nada acontecia, ou até piorava. A minha mãe orava comigo e por mim, mas hoje tenho a certeza de que se ela estivesse entre nós, aprenderia as técnicas de relaxamento para acalmar a sua própria alma. Sempre que eu aparecia com novidades de terapias alternativas e espiritualidade, com descobertas de questões geracionais sobre onde encontrar Deus para obtermos qualidade de vida, ela dizia-me: "Conta-me mais sobre isso." Então, o que podemos fazer? Estas novas descobertas, encontrei-as pelo estímulo que sempre recebi da minha mamã, para nunca parar até encontrar as respostas para a alma. A vida, o tempo, a experiência e a sabedoria do meu querido Espírito Santo, ensinaram-me que algumas vezes não fazer nada, pode ser fazer tudo. A imaturidade e a inexperiência, faz-nos desperdiçar tempo, com muita ação e pouca serenidade. O salmista disse: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Nota 27. Bíblia Sagrada, Livro de Salmos capítulo 46 versículo 10. Talvez seja o segredo mais valioso e a resposta a tantas perguntas. Quando nos aquietamos, podemos ver, ouvir e sentir o que está a acontecer dentro e fora de nós. Quando nos aquietamos e calamos a nossa alma, podemos ouvir as respostas e os sons, por mais baixos que ecoem. Fomos passando por diversas ferramentas neste livro, que nos acalmam a alma e nos fazem entrar adentro de nós, para sairmos e enfrentarmos o mundo de fora, com serenidade e assertividade. Começamos por falar da necessidade de reconhecermos e nomearmos as emoções. Sim, precisamos saber o nome daquilo que sentimos. Se é raiva, se é indiferença, se é tristeza, se é desconfiança, se é amor, enfim, tantas emoções. Só não vai querer fazer essa menção quem não quiser parar para se autoanalisar. É tão necessário explicar o que aconteceu, como explicar a dor que sinto. Só nomeando os sentimentos é que podemos descobrir a cura para determinada emoção. Nessa revelação, podemos falar a emoção, falar ao medo, falar a tristeza e dizer-lhe que pode ser trocada por coragem, por alegria. É também vital aprendermos a não nutrirmos emoções e sentimentos tóxicos, a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nota 28. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios capítulo 4 versículo 26, NVI. Depois fomos até ao perdão. Chamei ao perdão de uma ferramenta de libertação. Quer gostemos ou não, sintamos ou não, quando o perdão não é liberado, isso amarra-nos ao momento da ofensa, e impede-nos de prosseguir. Podem até passar muitos anos, mas acontece algo semelhante, e o nosso inconsciente traz à tona o mesmo fel dos sentimentos vividos. É como um elástico invisível que nos leva de volta ao passado e nos paralisa o passo do presente para o futuro. É fundamental seguir em frente sem amarras, nem elásticos ligados ao passado. Mesmo que os envolvidos já tenham morrido, continuamos a carregar esses pesos mortos em nós. A única maneira de escaparmos é libertando o perdão. E falamos também no auto-perdão, indispensável para prosseguirmos felizes e libertos de erros, de falhas de discernimento, de más escolhas, de nós mesmos. O passado pode ter sido ontem, ou há 10 anos atrás, mas perdoar-nos a nós próprios, quebra as algemas da auto-recriminação. Depois, descobrimos que por mais que nos esforcemos, por mais que tenhamos regras religiosas de conduta externa, precisamos de Deus como Pai perfeito. Nenhum esforço externo pode conectar-nos ao Pai. Quando pensamos que Deus não ouve, realmente Ele não ouve até o momento que fazemos as conexões certas do nosso espírito com o seu espírito que habita em nós. 29. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 RA. Talvez esta seja a técnica mais eficiente, e para muitos, a mais difícil, devido a tantos ensinamentos religiosos e errôneos sobre a vida sobrenatural.
Encontrar com Deus como Pai é uma revelação absolutamente sobrenatural. Não há regras, não há horas, não há favoritos, não há pagamentos, há apenas comunhão. Comunhão é desfrutar da intimidade pessoal com Deus. A sugestão que dei no capítulo 4, quando falei sobre meditação e soaking, são disciplinas espirituais acessíveis a todos e verdadeiras portas de entrada para o nosso interior. Muito pouco usadas pelos cristãos tradicionais, trazem imensos benefícios para o cérebro e saúde mental, para a alma e para a vida cotidiana. Como seria bom se aprendêssemos a meditar. Como seria bom se praticássemos a adoração contemplativa com soaking. Este é um caminho fora do padrão e muito pessoal. Mesmo que contemos a outros o que nos aconteceu, dificilmente as experiências serão iguais. Cada um tem sua intimidade com Deus, à sua maneira. Cada um tem uma história individual com a sua alma, as suas emoções e com Deus. É essencial desfrutarmos de momentos únicos, com ou sem música, até que essas práticas sejam naturais para nós e assim podermos aquietar a nossa alma. Aprendamos a arte de nos caçarmos a nós mesmos, e não deixarmos a mente e pensamentos debandarem em 1001 direções. Nota 30. Referência ao best-seller Caçadores de Deus, de Tommy Tenney. Existem outras técnicas terapêuticas que também podem ser usadas e abusadas, tais como exercícios feitos corporalmente que vão libertar hormônios de maneira natural no nosso cérebro, como a serotonina, dopamina, oxitocina e endorfina, as quais são estimuladas com esses exercícios, tais como a dança, canto, trabalhos em grupo ou praticar generosidade. Nota 31. Endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. As 4 substâncias químicas naturais do nosso corpo, geralmente definidas como o quarteto da felicidade. A serotonina é um neurotransmissor que ajuda a equilibrar o humor e media funções fisiológicas importantes. A dopamina estimula o cérebro a completar tarefas, libertando uma sensação de recompensa. Atua nos movimentos, aprendizagem, cognição e memória. A endorfina atua como um poderoso analgésico em situações de dor ou estresse. A ocitocina, comumente classificada como o hormônio do amor, reduz a ansiedade e induz sensações de calma e segurança. A arte, a pintura e o teatro também podem ser usados no processo de cura terapêutica. Ademais, existem ainda muitas outras técnicas que têm de ser recomendadas por profissionais de saúde e podem ser utilizadas para aquietarem a alma. A minha oração e desejo são que este livro encontre eco no seu coração e reverbere a frequência de bons momentos e qualidade de vida para a sua alma. Página 96. Imagem. Ubatuba, São Paulo, Brasil. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, o salmista. Página 97. Referências bibliográficas aftanas, L.I. e Golosheikhine, S.A. 2001. Human Anterior and Frontal Midline Theta and Lower Alpha Reflect Emotionally Positive State and Internalized Attention. High Resolution Age Investigation of Meditation. Neuroscience Letters, 310, 57, 60 Brown, K. W. e Ryan, R.M. 2003. The Benefits of Being Present, Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 4, 822, 848 Beaumont, J. G. 1983. Methods for Studying Cerebral Hemispheric Function. Em A. W. Young, ed. Functions of the Right Cerebral Hemisphere. London. Academic Press. Bíblia Sagrada, foram usadas várias versões em português, incluindo a tradução de King James, Bíblia para Todos, 2009. Lisboa. Sociedade Bíblica de Portugal. Campanhe, DM, 2004. Teoria Y. Fisiologia de la Meditação. Quadernos de Medicina Psicossomática Y. Psiquiatria de Enlace, 69, 70, 15, 30 Canter, p. 2003, The Therapeutic Effects of Meditation, The Conditions Treated are Stress-Related, and the Evidence is Weak. British Medical Journal, 326, de 1049 a 1050. Cardoso, R. 2005. Medicina e Meditação. O médico ensina a meditar, segunda edição, 134 pontos percentuais. São Paulo, MG Editores. Cury Augusto, 2018. Treinar as emoções para ser feliz. Lisboa, Lua de Papel Damásio. Antônio, 1994,
O erro de Descartes. Emoção, razão e cérebro humano. Editora, Temas e Debates Ferrell, AM, 2009, Iniquidade. Rio de Janeiro. Editora Propósito Eterno Goleman, Daniel J., 1988. The Meditative Mind. The Varieties of Meditative Experience. New York. G.P. Putnam Sons Goleman, Daniel J., 1997. Inteligência Emocional Português Lisboa. Temas e Debates Ouzel, Suzana Herculano. O Perdão, segundo a neurocientista Suzana H. Ouzel, da UFRJ, https://www.somostodosum.com.br/blog, autoconhecimento perdão, segundo, neurocientista, Suzana Folha de São Paulo 3 de abril de 2014. Christensen CH, Almeida Ron, Gomes WB. Desenvolvimento Histórico e Fundamentos Metodológicos da Neuropsicologia Cognitiva. Psicologia, Reflexão e Crítica. 2001, 14, 2, 259, 74. Kirvan, John. God-Unger, 1999. Discovering the Mystic in All of US Paperback. Notre Dame, Sorin Books Luria, Alexander Romanovich. 1983, Fundamentos de Neuropsicologia. São Paulo, EDUSP. Peri Sanches, A. 1996. Práticas psicoterapêuticas. Psicoanálises aplicada à assistência pública. Barcelona, Paidós Edition. Pesquisas na internet 1. How the Brain Eals Emotional Vodes. The Functional Neuroanatomy of Forgiveness http://www.nlm.uni.gov/pmc/articles/pmc 3856773/2. How does the brain process forgiveness? http://spirituality.com/articles/how-das-brain-process-forgiveness. 3. Menezes Oliveira, Maria Gabriela. Bueno, Orlando F.A. 1993. Neuropsicologia da Memória Humana. Psicologia USP. Versão online, ISSN de 1678 a 5177. Psicologia, USP V4N1. 2 São Paulo 4. Parsons Mike, Westcott J. Freedom Archblog, Sons of Sachar, Understanding the Teams, 136. Gatevice of the Soul. 5. 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Mark e Patty Virkler. E-book ISBN 978-07684-91210 Tumit, L. 2004. Linguagem e Cérebro Humano, Contribuições Multidisciplinares. Porto Alegre, Arte ed. 6. Vacholtes, A.B., e Pargamenta Memparpar, K. E 2005. Spirituality a Critical Ingredient of Meditation. Comparing the effects of spiritual meditation, secular meditation, and relaxation on spiritual, psychological, cardiac, and pain outcomes. Journal of Behavioral Medicine 28, 4, 369, 384. Página 100. Imagem. Cais do Sodré, Lisboa. Página 101. Contatos. leonetepsicóloga@gmail.com. facebook.com. Psicóloga Leonete Smith. instagram.com leonete.smith. adacrista2020@gmail.com. Página 102. Imagem. Academia das Artes Cristã. A arte faz bem à vida.